Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente poder apresentar alguns resultados dessa política de avaliação dos incentivos fiscais que estão sob a gestão da Sudene e o quanto isso tem contribuído em termos de resultado para a nossa equipe. Então, eu me chamo Guilherme Ife, trabalho na Universidade Federal do Ceará como professor e pesquisador e coordeno um laboratório de pesquisa. Tenho aqui a companhia do Diego, que é docente no mesmo departamento que eu e pesquisador no programa de pós-graduação em Economia, e a Maite Shirasu, que trabalha como técnica na universidade, economista no UFC e docente no programa no Poledu da UFC. Então, nós vamos nos ater aqui a alguns resultados dessa política de avaliação da Sudene, dos incentivos fiscais, objeto do TED mencionado por Rafaela, no qual eu vou apresentar uma parte desse histórico da agenda de avaliação, né, dessa nossa parceria, contextualizar um pouco o nosso objeto, em seguida discutir e passar a palavra para a Maite apresentar para vocês os incentivos como instrumento da PNDR. Depois nós vamos mostrar alguns resultados em termos de eficiência no âmbito dessa avaliação e também alguns resultados em termos de impacto da política de incentivos fiscais. Então, é uma análise que engloba 3 tipos de instrumentos de avaliação: eficiência, eficácia e efetividade, e que versa sobre incentivo fiscal via redução do imposto de renda, como mencionado pela Rafaela. Bem, eu acho que como o Guilherme iniciou a discussão, né, a gente vai ter essa sequência, essa agenda de apresentação hoje. Vamos ter uma breve contextualização, que já foi em grande parte falada pela Rafaela, sobre a Sudene. Falar um pouquinho sobre os incentivos fiscais como instrumento da PNDR. Depois nós vamos apresentar os resultados, outros resultados, né, das avaliações de eficiência, eficácia e efetividade. Assim, em linhas gerais, o projeto ele foi dividido em 5 metas. Essas metas iniciais referiam-se a mostrar como é que foi a estrutura, né, dos incentivos fiscais, mostrar as regras, mostrar o que já se sabia na literatura, e foi tudo isso consolidado em um marco conceitual. As metas seguintes consistiam, respectivamente, em avaliar a eficiência das empresas que eram beneficiadas pelos recursos e, em seguida, avaliações de eficácia, né? Dizer se esses incentivos fiscais, de fato, estavam gerando efeitos, produzindo efeitos ou não. E a avaliação de efetividade, que consistiu em verificar o efeito sobre os municípios e sobre a desigualdade de renda, né? de crescimento, na verdade, entre os municípios. E, por fim, uma meta 5, que era referente à análise de retorno econômico e social. Boa tarde, né, a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando os resultados da pesquisa. Vou me concentrar aqui na apresentação aos resultados que nós obtivemos na análise que nós chamamos de marco conceitual, entender os incentivos fiscais, né, de uma maneira mais detalhada, né, e o objetivo dessa meta é apresentar o diagnóstico da Política Nacional de Desenvolvimento Regional por meio do instrumento de incentivos fiscais, né, sobre gestão da Sudene, que a Rafaela já explicou um pouco para a gente aqui na tarde de hoje. Além disso, identificar os mecanismos de transmissão da política para a promoção do desenvolvimento econômico local e a redução das desigualdades regionais e sociais. Então, assim, o que norteou a nossa pesquisa? Era entender como é que a adoção dos incentivos fiscais pode contribuir para o desenvolvimento econômico e para a redução das desigualdades regionais. Como é que funciona esse mecanismo, né? Então, assim, para a gente entender, né, como é que esse mecanismo atua na promoção do desenvolvimento econômico, nós temos que entender aonde esses instrumentos eles estão sendo aplicados, né? E aí a gente vem aqui trazer o contexto do nosso país, né? Nós sabemos que o nosso país tem uma grande extensão territorial, e aí, por ter também essa extensão, a gente tem uma grande diversidade de características econômicas, sociais, diferentes graus de desenvolvimento em toda a nossa extensão, né? E aí temos também, né, cada região com acesso diferentes a produtos, a serviços, e isso leva a diferentes condições de vida, né, das pessoas, da população, nessas diferentes regiões do nosso país. E aí, por conta desses acessos diferenciados e graus diferenciados de serviços,
e de bens que essa população tem disponível, nós temos reflexos diferentes de graus de pobreza e exclusão social em cada região. Então, nós temos concentração, né, da industrialização em determinadas partes do nosso território, o não aproveitamento de todo o potencial que essas regiões têm, tudo isso leva a um comprometimento no crescimento e desenvolvimento econômico e social, né, no país. E aí, para tentar, né, mitigar essas desigualdades sociais, tanto dentro das regiões como entre as regiões, e assim promover o crescimento e o desenvolvimento econômico do país como um todo, né, foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, e aí aqui nós vamos contextualizar como é que os incentivos fiscais eles se inserem dentro dessa política para promover esse desenvolvimento, né, tão desejado. Essa política ela foi formulada, começou a discutir em 2003, porém só foi institucionalizada em 2007, né, pessoal chamada da PNDR1, porque posteriormente foi atualizada em 2019, na PNDR2, e este ano nós tivemos uma nova atualização, né, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa política, ela representou uma mudança de paradigma em relação às políticas que vinham sendo adotadas até então, por identificar as problemáticas regionais em múltiplas escalas geográficas. Né? Então, o problema não está concentrado em um local específico, mas em múltiplas escalas. E que a diversidade que existe entre as regiões, que a gente conversou, né, anteriormente, tem que ser considerada um ativo a ser explorada. Né? Cada região tem a sua potencialidade que pode ser explorada e assim, né, utilizada para a promoção do desenvolvimento econômico dessas próprias regiões. Então, o objetivo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Diego, você pode voltar só um slide, por favor, seria reduzir as desigualdades econômicas e sociais, tanto entre as regiões do nosso país, como dentro das próprias regiões, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem tanto no crescimento econômico, como gerem emprego e melhoria na qualidade de vida da população. E aí, como a Rafaela bem mencionou, né, essa política, ela conta, para que ela seja executada, ela conta com a SUDENE, a SUDAM, a SUDEC e os ministérios, né? E aí, como eu falei anteriormente, né, para essa política conseguir atingir os seus propósitos, ela atua em escalas geográficas distintas. Então, para reduzir as desigualdades entre as regiões, trabalha numa escala macro-regional, e aí com foco nas políticas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e na redução das desigualdades intra-regionais, dentro das regiões, ela trabalha com escala subregional. E aí a política ela é priorizada, né, na faixa de fronteira, no semiárido e nas rides, né, no caso, Grande Teresina, Juazeiro e Petrolina aqui no Nordeste. Considerando, né, a diversidade que a gente tem de grau de desenvolvimento dentro das próprias regiões, a PNDR também adota outra classificação para definir a sua atuação, né? E aí nós temos as tipologias, pelo o nível de renda e pela taxa de crescimento dessa renda. Então, pelo nível de renda, né, as regiões, os municípios podem ser considerados de alta, média e baixa renda, e a taxa de crescimento alto, médio ou baixo dinamismo. Então, o foco, né, das políticas da PNDR estão nas regiões, né, nos municípios considerados de baixa e renda média, independente do dinamismo. Então, a PNDR, né, ela atua com foco, como a gente falou, na região Nordeste, na região Centro-Oeste e na região Norte. E aí, cada região tem um apoio, né, para a implementação dessa política das superintendências de desenvolvimento regional, como a Rafaela já apresentou anteriormente. Nós temos algumas áreas, né, que são atendidas por mais de uma superintendência, que é o caso aqui do Maranhão, atendida tanto pela SUDENE como pela SUDAM. E nós temos ainda, né, quando a gente olha para esse mapa à direita, a definição dessas regiões
dessas micro-regiões prioritárias, né? Então, aqui na primeira figura, nós temos o retrato aqui da escala macro-regional, onde a política foca nas regiões, norte, nordeste, centro-oeste, e nessa figura do lado direito, a gente apresenta as prioridades da política em micro-regiões. Então, nós temos aqui nessa área aqui, o limite da faixa de fronteira, que no nosso caso aqui no Nordeste não abrange, né? Mas nós temos aqui, dentro do Nordeste, essa região aqui, que é a região do semiárido. E aí essas regiões, dentro da própria política, elas são consideradas prioritárias para a atuação dos instrumentos da PNDE. Então, especificamente, né, falando do Nordeste, que é a área de atuação da SUDENE, e aí nós trazemos dados aqui de 2020, né, que tinha uma população de mais de 61 milhões de habitantes, e aí concentra uma parcela significativa da população brasileira, mas apesar disso, da sua extensão territorial e da quantidade de população que tem no território, em 2020, o PIB dessa região correspondia a apenas 15% do PIB nacional, em termos per capita, né, e isso corresponde a apenas a 52% do PIB médio brasileiro. Então, a gente percebe que existe uma distorção e que o Nordeste pode, né, contribuir bem mais para o crescimento econômico do nosso país. Então, quando nós olhamos aqui a atuação da SUDENE, nós observamos que a maior parte dos municípios, 63,4%, estão localizados, né, no semiárido e são classificados como municípios de baixa e média renda, independente do dinamismo, ou seja, quase toda a região está dentro da região considerada prioritária, né, para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E aí, para a gente entender esse mecanismo de atuação do instrumento no âmbito da política, né, quais são os propósitos que ele tende a atacar, né, a atingir, nós temos aqui a nossa árvore do problema, né? Então, qual é o problema que a política busca resolver? Né? Então, as desigualdades econômicas e sociais, tanto dentro das regiões como entre as regiões, é considerado o problema central de atuação da PNDE. E aí, né, de acordo com o que a literatura vem mostrando, esse problema ele é fruto de diversas causas, e causas que têm uma origem histórica, como causas que ainda a gente enfrenta. Né? Então, nós temos desde a questão da ocupação desigual do território, com as condições climáticas desfavoráveis, né? E aí a gente tem a questão da seca, né, que já foi bastante discutida ao longo dos anos. Todas essas questões geram regiões que têm menor atração de investimentos aqui no Nordeste, e essa menor atração de investimentos, ela gera uma concentração da infraestrutura industrial e tecnológica nas regiões mais desenvolvidas do país, e levando, assim, a uma baixa dinamização econômica em algumas regiões, e aí promove a diferença na capacidade produtiva e tem consequências aí sobre a baixa diversificação da economia aqui no Nordeste. Né? E, além disso, nós temos, né, o baixo aproveitamento do potencial de desenvolvimento das regiões como um todo. Isso gera, né, uma baixa qualificação da mão de obra, e todos esses problemas, né, e todas essas causas que alcançam esse problema da desigualdade, gera diversas consequências que são sentidas, né, não só na economia como um todo, como na vida da população. Né? Então, nós temos essas desigualdades gerando a baixa produtividade, uma dificuldade de integração dos territórios dentro do nosso país, pobreza, eleva a taxa de imigração, né, onde as pessoas vão em busca de emprego nas regiões que estão mais desenvolvidas, e aí isso gera uma concentração populacional nessas regiões mais desenvolvidas, e aí acaba gerando uma redução na qualidade dos serviços que são ofertados por essa região. E aí, né, aflige diretamente a população com a redução da sua qualidade de vida. E dentro desse contexto, né, de baixa produtividade, dificuldade de integração regional,
nós temos como consequência ainda a redução do emprego e da renda. E todos esses fatores, né, levam ao baixo crescimento e, consequentemente, do desenvolvimento econômico do nosso país. E aí, como é que a política ela atua para tentar resolver ou dirimir esse problema da desigualdade regional? Né? Aí nós apresentamos todas essas questões dentro do âmbito da árvore de objetivos, né, da política. Então, o que era o problema lá na árvore de problema passa a ser o objetivo-alvo da política, né, o que ela quer alcançar, que é diminuir as desigualdades econômicas, sociais, dentro das regiões e entre as regiões. Então, para isso, a política ela conta com instrumentos, tanto instrumentos de planejamento como instrumentos de financiamento da política. Então, quais são os instrumentos de financiamento? Nós temos os fundos de desenvolvimento, né, FDA, FDCO e FDNE, os instrumentos constitucionais de financiamento, cada um, né, para uma região específica, FNO, FCO e o FNE, aqui para o Nordeste, os incentivos e os benefícios fiscais, os fundos fiscais, nós temos o Orçamento Geral da União e outras fontes de financiamento. Esses instrumentos, eles também subsidiam, né, os planos regionais de desenvolvimento, PRDNE, PRDA, PRDCO, os planos subregionais de desenvolvimento e os planos e metas e carteiras de projetos prioritários, que são os instrumentos de planejamento das superintendências de desenvolvimento, certo? Então, alcançando esse objetivo de diminuir as desigualdades econômicas e sociais, nós vamos ter o resultado, os resultados da política, que seria, né, aumento da competitividade regional, e assim, né, diversificar as bases produtivas, promover a equidade de acesso e oportunidade de investimento, levar, né, o desenvolvimento do interior das regiões, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida da população. Fazendo isso, né, nós temos a geração de emprego, a geração de renda, a redução, né, das taxas de imigração, porque dentro de cada região vai ter um polo de desenvolvimento, com geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, e isso, né, como um todo, vai promover o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de uma forma mais equitativa no nosso país, né? Tanto nas regiões que já estão desenvolvidas, mas principalmente nas regiões que precisam de mais desenvolvimento e redução das suas desigualdades. E aí, nesse contexto, existem uma série de fatores que se relacionam para promover todo esse crescimento, todos esses objetivos da política. E, para isso, nós temos os insumos, né, que são, basicamente, os recursos financeiros, né, necessários para a implementação da política, que a gente conversou e mostrou na árvore de objetivos. E aí nós temos os fundos, né, o Orçamento Geral da União. Esses insumos, eles são utilizados para realizar atividades, né, que vão promover, que vão gerar produtos. Então, essas atividades, dentro, né, do âmbito da PNDR, seria a concessão dos benefícios das pessoas jurídicas, né, que fazem jus a elas, né, público-alvo da política, análise dos pleitos, a concessão de empréstimos. Essas atividades, elas vão gerar os produtos que vão auxiliar nos resultados e no impacto da política. E aí, essas atividades, elas vão gerar o aumento dos pleitos aprovados, o aumento dos projetos e dos empreendimentos que são financiados e apoiados com os recursos dos instrumentos de financiamento. Fazendo tudo isso, né, com todas essas interrelações, nós vamos ter os resultados intermediários e os resultados mais de médio prazo, atraindo investimentos, gerando, né, um aumento da competitividade das diferentes regiões do país, especialmente das regiões foco da política, a equidade na oferta do desenvolvimento, aumento da produtividade, levando o investimento também para o interior, né, das regiões, diversidade nas bases produtivas, promovendo geração de emprego e renda, e com isso nós vamos ter os resultados de mais longo prazo, que são os impactos da política, que se espera, né, que é o crescimento
e o desenvolvimento econômico e social, promovendo a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população. E aqui, nessa figura, nós trazemos, né, quais são as hipóteses que estão sendo envolvidas nesse processo de construção da política e no entendimento dos mecanismos de atuação desses instrumentos, né? Então, nós temos aqui no problema a hipótese de que existem disparidades regionais, econômicas, sociais em todo o nosso país, e essas desigualdades, elas são um entrave para o desenvolvimento econômico e afetam a qualidade de vida de todos nós, né, cidadãos brasileiros. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Então, quando a gente utiliza os incentivos, os instrumentos fiscais, o que a gente está... qual é a hipótese por trás disso? É que esse incentivo econômico e financeiro que é dado às regiões menos desenvolvidas possibilita o aumento no investimento produtivo dessas regiões. E aí, como resultado disso, esse aumento de investimentos ele vai estimular o setor produtivo, aumentando a produtividade dessas regiões, gerando emprego e renda. E aí, esse crescimento do emprego e da renda vai promover, assim, a redução das desigualdades socioeconômicas, vai, né, aumentar o acesso aos serviços, né, saúde, educação, e assim vai melhorar a qualidade de vida da nossa população, reduzindo as desigualdades sociais, que são o impacto esperado da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E aí, como a gente viu, onde é que os incentivos fiscais se inserem no âmbito da PNDR? Os incentivos, eles são um instrumento de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem o propósito, né, de atingir lá o pacto, que é a melhoria da qualidade de vida da população, redução das desigualdades econômicas e sociais entre as regiões. Certo? Então, o que são os incentivos fiscais? Eles são benefícios tributários que visam estimular os agentes econômicos a agirem de uma determinada forma para atingir um determinado objetivo econômico e social que foi previamente definido. E aí, no âmbito da PNDR, que a gente discutiu até então, esses incentivos, eles buscam fomentar iniciativas de desenvolvimento subregional dentro da área de atuação das superintendências, né, SUDEM, SUDAM e SUDEC, atraindo investimentos privados para essas regiões e, assim, promovendo a redução das desigualdades socioeconômicas e interregionais. Existem várias modalidades de incentivos fiscais, né? Então, desde a sua criação, lá na década de 50 para cá, vários benefícios foram criados, muitos foram extintos, outros passaram por diversas modificações, e os incentivos que estavam vigentes quando a gente fez o estudo eram esses 3 incentivos, né? A isenção do imposto de renda de pessoa jurídica, a redução de 75% do imposto de renda de pessoa jurídica, né? Porque, pelo que a Rafaela apresentou, esse percentual já aumentou, né, para 82,5%, e nós temos ainda o reinvestimento de 30% do imposto de renda de pessoas jurídicas. Para que uma empresa seja beneficiada por esses incentivos, qualquer um desses 3, ela tem que estar necessariamente instalada na área de atuação da SUDENE, tem que ser optante da tributação pelo lucro real e ainda pertencer a setores econômicos que são considerados prioritários para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que seria, né, infraestrutura, turismo, agroindústria, agricultura irrigada, indústria extrativa de minerais metálicos, indústria de transformação, microeletrônica, setor elétrico, inclusive, né, veículos e peças, e autopeças. Então, esses incentivos, eles devem ser destinados a projetos de investimento específicos, né, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação, mas aí vale ressaltar que um empreendimento, ele pode ser beneficiado com mais de um tipo de incentivo, certo?
né? Isso. E esses incentivos, né, eles têm modalidades, têm características diferentes e vai atender um público, né, diferente de acordo com o objetivo do projeto e a área de atuação, né? Então, nós temos aqui nesse quadro alguns incentivos fiscais, alguns deles já não estão mais vigentes, mas existem projetos que ainda estão vinculados a esses incentivos. E as pré-condições que a gente mencionou anteriormente, né, todos esses incentivos, eles são concedidos em empreendimentos que estão dentro da área de atuação da SUDENE, especificamente nos setores prioritários da PMBR, e tem prazos diferenciados dependendo do tipo de incentivo considerado. No mais, ressaltar, né, que os incentivos, desde a década de 50, quando eles foram criados como uma medida temporária, né, e que ao longo dos anos vem sendo prorrogado e vem sendo melhorado o instrumento na promoção do desenvolvimento regional.